A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, hoje eu estou aqui para conversar com você um pouco a respeito das coisas do coração. Então vamos conversar aí um pouquinho mais, né? Sobre os testemunhos que são aquelas vivências que nós temos, né? É aquilo que nós vivemos com Jesus. São milagres, são coisas que acontecem na nossa vida. E em relação a esse assunto, né, das coisas do coração, eu tenho a minha experiência pessoal com Deus em relação a isso. Então, antes de falar sobre tudo isso, vamos orar? Senhor Papai, obrigada por estar aqui com esta pessoa que o Senhor tanto ama e que também se importa com os sentimentos dela, como o Senhor se importa com os meus. E, Pai, é muito bom poder fazer esse vídeo, poder estar aqui e saber que o Senhor também está aqui. Então, contamos com a sua direção para cada detalhe desse vídeo, Senhor, que tudo que for feito aqui seja para a tua glória. Amém, Jesus. Bom, eu, como já falei para vocês, cresci dentro da igreja evangélica, né? Desde de sempre, não me desviei e tal. Então, assim, as minhas experiências com essa parte amorosa, essa parte do coração e tal, ela foi vivida dentro desse contexto aí cristão mesmo, de estar ali e estar recebendo os ensinamentos da igreja em relação a esse assunto. Então eu convivi com muitos jovens, muitas crianças, adolescentes que enfim, cresceram ali comigo e tiveram os mesmos ensinamentos que eu, mas fizeram escolhas diferentes, né? Porque isso tem a ver com o que você recebe, com o que você acredita, com a sua personalidade, e não de fato tão intensamente com o que está sendo ensinado. É claro que o que é ensinado a você vai fazer muita diferença na sua vida e vai te influenciar muito. Aquilo ali está criando você, mas é como você recebe essas informações que vai fazer realmente a diferença, entende? Então, abrindo o meu famoso parênteses aqui no canal, muitas pessoas dizem assim, né? É que eu tive uma má criação, eu não tive o mesmo acesso que você, eu não tive os mesmos ensinamentos, eu não tive uma mãe como você que ajuda tanto. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo e tal. Mas assim, gente, existem pessoas que nasceram assim em contextos talvez até piores que o seu, e hoje são pessoas assim realizadas, são pessoas que fizeram boas escolhas na vida. Então, como eu falei, influencia sim o que te ensinam, mas como você recebe os ensinamentos, sabe? Que vai fazer realmente diferença na sua vida. A sua personalidade, como que você lida com as coisas, que vai fazer realmente a diferença na sua vida. Então, fecha parênteses. E aí eu fui criada assim nesse contexto, onde a minha liderança, né, ela sempre ensinou que ficar é pecado, que é necessário escolher, esperar a pessoa certa. A minha própria mãe, que eu falei pra vocês que foi mais ativa na minha educação, ela sempre ensinou dessa forma. Espera pra você casar com a pessoa certa. Não siga assim os meus passos, porque eu sofro bastante com seu pai, você vê que ele bebe e tal. Então, preste atenção na hora que você for casar, pra você não casar com uma pessoa que vai fazer você sofrer e tal. E mesmo que minha mãe não falasse tanto, eu observava, porque essa é uma das minhas características, né? Eu sou bem observadora. Então eu observo o que está acontecendo ao meu redor, né? E assim, desde muito pequena eu recebi um conselho da minha mãe que foi assim: não sofra,
Não faça o que é errado. Olhe o que a pessoa fez que deu errado na vida dela e não faça na sua. Porque assim você vai evitar muita dor na sua vida. E isso entrou no meu coração, sabe? Quando ela falou isso pra mim, quando eu era super pequenininha, isso entrou no meu coração e eu recebi aquele conselho da minha mãe. E aí eu guardei. Não, eu vou fazer isso. Eu vou observar a vida das pessoas e o que não tá dando certo na vida das pessoas, assim, a pessoa tá fazendo de errado, todo mundo tá falando que é errado, e ela vai e faz, eu não vou fazer na minha vida, aí eu vou poupar. Eu vejo como uma graça de Deus, meu nome é Josiane Grazielli, o significado dos dois é graça, 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 graça. Então, pode ser que tenha a ver da graça de Deus na minha vida, do favor de Deus na minha vida, que muito pequena eu recebi um conselho tão precioso e segui. Então, às vezes você ensinar uma criança, né, falar alguma coisa, aquilo pode sim entrar no coração dela e mudar a vida dela. Então esse foi o meu contexto, das pessoas me passando esses ensinamentos, e como eu abordei um pouco aqui já no vídeo, muitas pessoas cresceram comigo e tiveram acesso a esses mesmos ensinamentos. Mas mais importante do que você receber uma informação que é importante, não tô falando que não é como você recebe. É se você recebe, se você não recebe, é se você acredita, se você não acredita, a sua personalidade vai influenciar também. Então, assim, nem tanto isso, sabe? Negócio de oportunidade, eu não tive oportunidade, mas sim como você lida com as coisas que faz realmente a diferença. E assim, a própria palavra do Senhor fala: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não deixai que essa ira vos domine. Então, você sentir algo é legítimo. Você ouvir algo, você vai ouvir. Tanto conselhos bons ou ruins, porque seu ouvido tá aí, você escuta, então a qualquer momento você pode ouvir qualquer coisa, porque as pessoas podem falar qualquer coisa pra você. Mas o que vai fazer diferença mesmo é o seu filtro. Não é você se irar, mas é o que você vai fazer com essa ira. Eu vou pegar e vou sair batendo em um monte de gente por aí? Eu vou ficar irado e falar um monte de bobagem pra um monte de gente? Eu vou ficar irado, ou tô com raiva, tô nervoso, mas, peraí, não, vou pôr na balança, não vale a pena xingar, não vale a pena brigar, vou procurar me acalmar, como dizem, vou ir tomar um café, vou beber uma água, vou dar uma andadinha, e principalmente vou orar e vou pedir ajuda de Deus pra essa ira não me dominar. E então, na minha vida, eu escolhi acreditar nesses conselhos. Eu escolhi receber esses conselhos. Desde de muito pequena, eu ouvi e acreditei. Então, toda essa parte de cuidado sentimental, cuidado emocional, eu fui tomando para mim. Então, eu olhava a vida das minhas parentas, do pessoal dos meus familiares, né? Vamos falar mais corretamente. Os meus familiares. E via, assim, muitos casamentos destruídos. Eu via, assim, pessoas com a vida sentimental muito conturbada, muito estranha. Tipo, aparecendo com o olho roxo em casa, meio, tipo assim... rumores que aquela pessoa, ela apanhava do companheiro e tal. E aí tudo isso eu observava. E aí o que eu fui tentando? Eu fui tentando encontrar referências de bons casamentos para mim me espelhar nesses casamentos. Então essa era a minha tática. Então eu tinha muito isso. E desde pequenininha eu coloquei na minha cabeça que eu ia casar com a pessoa de Deus para mim. Então, eu era super pequena, porque, cara, era numa igreja que eu congregava, que é da mesma denominação, que eu nunca saí da denominação a qual eu pertenço. Eu via, eu sonhava comigo entrando na igreja com meu marido e com os meus filhos. Então, sempre foi um sonho meu. Além de casar com a pessoa de Deus pra mim, que eu coloquei na minha cabeça, que eu queria casar com a pessoa de Deus pra mim, também ter família, constituir família, que eu sempre fui bem família, eu sempre sonhei em ter uma família, sempre sonhei em ter filhos, super assim, nossa, romântica, né, a menina romântica. Então, eu tinha muito isso comigo, era intrínseco meu e esse negócio família, achar a família bonito, casar o homem, a mulher, os filhos, eu acho lindo a família, eu apoio a família,
e creio que é um projeto glorioso de Deus. E assim, por admirar tanto e assim, preservar e querer tanto, eu sempre tive esse cuidado com os passos que eu iria dar para não arruinar com tudo isso. Porque eu aprendi que o casamento é uma vez só. Eu aprendi que o casamento é para ser para a vida inteira, que o Senhor não se agrada do divórcio, e aí entra em outros assuntos, e aí em outra oportunidade, futuramente, a gente pode conversar um pouco mais detalhado sobre esse negócio de divórcio, casamento, que é um assunto bem amplo, mas no sentido inicial, o Senhor não fez as pessoas para se casarem e separar. O desejo do Senhor é que as pessoas tivessem bons casamentos e continuassem com esse casamento, entendeu? No princípio do amor, que nós iremos encontrar na palavra de Deus, que o amor verdadeiro não é aquele amor assim, sentimental, né? Ah, eu gosto de você porque você gosta de mim, eu gosto de você, eu amo você porque você faz tudo o que eu quero, mas se eu me enjoar de você, eu não quero mais saber de você. Isso não é amor verdadeiro, mas o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor não suspeita mal. O amor verdadeiro não fica pensando, ai, será que o meu cônjuge, ai, será que ele tá pensando isso, fazendo aquilo, ai, tipo, fazendo maquinações más da pessoa. O amor, ele não suspeita mal, e mesmo se vir uma suspeita má, você vai lembrar, não, o amor não suspeita mal, eu vou pensar o melhor do meu cônjuge, e por aí vai. Então, eu sempre mantive isso. E aí, entrando na fase da adolescência, né, todos aqueles hormônios, todas aquelas coisas, você desabrochando, virando uma mocinha e tal, começou a aparecer os meninos querendo ficar comigo e tal, e eu segurava muito, eu nunca fiquei com ninguém, sabe, eu nunca fiquei mesmo, nem na escola, nem nada, eu estava realmente esperando o meu príncipe, eu realmente estava esperando a pessoa de Deus para mim, para a minha vida. Eu estava mesmo disposta a esperar o tanto que fosse preciso, porque eu coloquei na cabeça que eu queria a pessoa de Deus para mim. Então eu orava por isso e buscava mesmo sobre o assunto e estava ali determinada que eu não aceitava casar com outra pessoa que não fosse a pessoa de Deus para minha vida. Ok. Então eu tinha muito bem essa certeza. Aí vinham as tentações, vinham os meninos e tal, e por temor a Deus, por respeito a Deus também, e eu não ficava. E também a vergonha, né? Ah, eu não sei beijar ainda, e como que vai ser isso e tal, e também vinha a vergonha, e eu não queria ficar com ninguém, e acabei não ficando com ninguém. Aí, nesses tempos, eu fui buscando mais intensamente a pessoa de Deus pra mim, né? E eu idealizei na minha cabeça o meu príncipe, que era tipo o príncipe que agora eu percebi uma semelhança muito grande com os príncipes das Disney, né? Ou acho que eu tava achando que eu era a Cinderela, alguma das princesas da Disney, que eu gostava muito de ver, inclusive. Não só me contentava em ver como desenhar as princesas e cantar com as princesas e achar que eu era uma princesa também da Disney. E eu queria casar com o príncipe da Disney, que era daquele jeito ali, que iria chegar na minha vida e era um príncipe da Disney. Então eu tava esperando esse príncipe da Disney chegar na minha vida, que era o príncipe da Disney de Jesus, né? Então eu fiquei lá esperando meu príncipe da Disney e nessa época eu ia assim para os trabalhos da igreja e sempre com aquela expectativa, e aquelas pessoas que fomentavam falavam, não, vai sim para os trabalhos da igreja, porque lá você encontra mais pessoas e você vai encontrar a pessoa para você. Mas acontece que eu nunca encontrava, né? Essa pessoa ela nunca aparecia para mim nesses trabalhos da igreja, né? Enfim. Então sempre aquela expectativa, será que ele tá chegando? Será que ele tá chegando? Ai, será que é esse? Será que é? Será que é? Ai, meu Deus, vai chegar agora, é agora. Então, no ônibus, em qualquer lugar, podia aparecer o meu príncipe e eu ficava sempre naquela expectativa. E eu fiquei muito tempo nessa expectativa. Isso começou a me frustrar, porque toda vez eu me acendia numa grande expectativa de, nossa, é agora que ele vai aparecer. Na minha denominação tem as convenções, né, que é eu tinha, né, não sei se vai voltar agora, eu acredito que vai voltar, tinha as convenções que juntava todos os jovens, né, algumas do Brasil e algumas do mundo, né, ou teve uma do mundo, tipo, meu, é agora, agora, e nunca aparecia. Eu vi, assim, milhares de pessoas e nunca aparecia. E aí, em determinado momento da minha vida, até trabalhei na igreja, que foi
é inclusive a porta que Deus abriu para mim, para me ajudar a pagar a faculdade, e foi essa última entrevista que eu fiz nessa parte administrativa, com a graça de Deus eu passei, e fui abençoada ali para poder pagar minha faculdade, me formar como fisioterapeuta. E até mesmo ali, tendo contato com tantas e tantas pessoas, tantas pessoas da igreja, tantos meninos da igreja, a pessoa de Deus para mim não aparecia, nem aqui, nem em outro ministério, nem em lugar nenhum. Então, eu ficava pensativa, né? E assim, eu orava e ficava assim, intrigada, por que essa pessoa nunca aparecia? E a gente tem uma mania mesmo de achar, né, que quando Deus manda uma pessoa, ele não vai mandar alguém que tá aqui do seu lado na igreja, ele tem que mandar alguém da China. Se você é do Brasil, o seu preparado vem da China. Se você é da China, o seu preparado vem do Afeganistão. Ele tem que mandar de outra nação, de outros povos, de outros reinos, alguém muito assim, difícil de encontrar, que é alguém que vai surgir assim de um jeito sobrenatural, vai aparecer na sua vida. E aí eu lembro que teve, no ano de 2019, uma oração assim muito específica, que eu já expliquei aqui no canal, que era justamente o tempo que eu estava voltando ao Senhor, voltando ao meu primeiro amor, que eu fui muito sincera com Deus. Eu falei, Deus, eu sei que tem um celibato na Bíblia, que o Paulo, ele até incentiva a isso. Eu tenho um sonho de casar, eu tenho um sonho de estar com a pessoa no amor da minha vida. Aí eu falei pra Deus, se for da tua vontade que eu me case, por favor, Senhor, que eu continue tendo essa vontade de casar. Se não, tira essa vontade minha de casar, porque eu sofro muito com isso, porque eu tô há muito tempo buscando a pessoa do Senhor pra mim e eu não acho. Então, isso tá me frustrando. Então, se for pra não casar, eu me ponho à disposição. Doeu muito orar assim, doeu bastante. Eu fiquei, vai que Deus fala, não é pra você casar, e eu ia ficar super triste. Mas eu ia aceitar e falar, tudo bem, Senhor, é a tua vontade, todavia seja feita a tua vontade, amém. Mas eu fiz, sabe aquela oração que você faz tremendo? Você faz com medo? Foi essa daí, essa eu fiz com medo. Aí eu falei pra Deus isso daí e tal, e eu percebi que a vontade continuou, e não só continuou, como aumentou. Mas antes de entrar nessa outra parte, como eu falei pra vocês, eu tive um relacionamento, eu fiquei durante 3 anos namorando, terminou esse relacionamento no fim do ano de 2018. E eu lembro que nessa minha busca do meu marido, porque eu não pedia assim, quando eu aprendi que não peça um namorado, peça um marido, eu falava que eu queria um marido. Eu falava, Deus, eu quero um marido, eu quero me casar, eu não quero ficar beijando um, beijando o outro, eu não quero ficar namorando com um e criando um monte de expectativa. E aí frustrar, né? E não casar com essa pessoa. Então essa era a minha oração. Mas no ano de 2015, se eu não estou enganado, de 2015 a 2014, eu fiz uma oração diferente para Deus. E aí, irmãos, eu acredito que entra no livre-arbítrio. Você vai entender por quê, eu acredito que você vai entender. Eu fiz uma oração diferente. Eu tava já há muito tempo esperando a pessoa de Deus pra mim, que eu queria o meu marido, queria casar. E aí eu nunca tinha beijado ninguém, nunca tinha me relacionado com ninguém. E aí eu falei pra Deus, Deus, é o seguinte, me permita namorar com alguém só pra mim ver como que é. Só pra mim ver como que é. E assim, se a oração, né? E Deus ouviu. A minha avó, por parte de mãe, ela tava doente. E eu falei, Deus, eu não quero passar por isso sozinha. Me permita, se a minha avó vir a falecer, me permita namorar alguém e eu quero saber como que é, porque até então eu não tinha vivido isso. E aí, realmente, foi no ano de 2016, se eu não estou enganada. Eu comecei a namorar com uma pessoa da igreja e aí eu namorei durante esses 3 anos e não deu certo. Aí depois que terminou, eu entendi, olha, isso foi uma permissão de Deus. Foi uma permissão de Deus eu namorar com essa pessoa, porque foi essa oração que eu fiz e ele respondeu. Dentro do meu livre-arbítrio, ele deixou, ele permitiu.
E aí depois que eu terminei com essa pessoa, que a gente terminou, na verdade ele terminou comigo, eu peguei e falei pra Deus. Eu lembro que até eu já tava percebendo que eu não... Sabe, gente, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando não é a pessoa de Deus pra você, quando não é o propósito de Deus pra você, você não é feliz. Você não é feliz. Então, nesse relacionamento, a pessoa que eu me relacionava é uma pessoa boa. Mas não era pra mim, entendeu? Então, eu não ficava feliz. Eu tentava demonstrar que eu tava feliz, mas eu não tava feliz plenamente. Eu tava tendo uma carência preenchida, eu tava ali tendo uma distração em relação a tempo, sair, um status, porque quando você tá namorando você tem um status, nossa, ela tá namorando, não sei o que. Era isso que eu tinha, mas não era isso que me preenchia. Então, chegou determinado momento que eu não estava aguentando mais, que eu falei pra vocês em outro vídeo que a minha vida espiritual tava indo ladeira abaixo, tudo, a minha vida parece que não andava, tava tudo travado. Minha vida profissional, a minha vida estudantil, tava tudo travado, sabe? Tudo travado. E eu via que era uma trava, porque existe uma diferença entre Deus fazer você esperar pra você ter determinada coisa e tudo tá travado porque você tá andando errado. Uma diferença grande entre os dois. Aí tem outra coisa que entra em outro patamar, que é a pessoa que vive no mundo e aí o diabo dá o que ela quer, ela faz o que ela quer com a vida dela e ela tem, às vezes, bem financeiro, isso e aquilo, ou enfim. Aí entra em outro assunto. Até mesmo quem corre só atrás do dinheiro fica super rica, é o que ela tem, ela só corre atrás do dinheiro. O que não era o meu caso. E aí eu falei, e eu tentava terminar com esse menino, mas eu não conseguia. Então, quando eu ia tentar terminar com ele, eu não conseguia. E foi que eu falei pra Deus, no final de 2018, eu falei, Deus, eu não consigo terminar com ele, que eu não tenho coragem. Nós que somos mulheres, às vezes a gente é muito emotiva, sabe? A gente tem pena de magoar a pessoa, tem pena de deixar a pessoa. Então, eu não tinha coragem de terminar com ele. Até ia, tentava, mas eu não conseguia. E aí, eu falei, Deus, então toca pra que ele termine comigo. Que ele faça isso, porque eu não consigo. E não demorou muito. Uma semana que eu fiz essa oração, ele realmente foi lá e terminou comigo. E acabou ali. E eu vi até que depois ele tentou se aproximar de mim, mas eu já tinha visto que não era a pessoa de Deus pra mim. E depois de toda essa experiência, que às vezes a gente tem que sofrer pra aprender, né? Poderia ter esperado mais, enfim, mas eu tive essa vivência que eu acredito que tenha muito a ver com o meu livre-arbítrio. E eu entendi, eu falei, não, então eu não quero realmente namorar com ninguém, muito menos ficar, coisa que eu nunca tinha feito. E eu quero me segurar aqui e ir em direção ao meu marido, eu quero me casar. E aí eu volto lá para aquela parte que eu parei, que eu fiz aquela oração do celibato para Deus com muito medo. E aí eu entro aí, a partir dessa oração, em um novo tempo, né? Um novo tempo da minha vida. Que o meu desejo de me casar aumenta. Isso fomenta no meu coração, de ter família, isso cresce. E aí você vai saber no próximo vídeo como que continua essa história. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Beijo, fica com Deus, fica com Deus. E se Deus permitir, amanhã eu volto aqui e conto essa outra parte da história.